Oi pessoal, estou aqui novamente para, junto com você, levar mais orientação, levar a você explicação, instrução. Evangelista Wellington Ramos, sempre levando você informações de muita utilidade, de muita importância para a nossa vida espiritual. Olha, você observe que dentro das religiões existe muitos livros que eles usam como se fossem livros trazendo revelações, trazendo conceitos, princípios, segundo eles dizem, de Deus, né? Mas eu quero dizer a você que o único livro que traz as revelações de Deus é a Bíblia Sagrada. Muitos livros é a Bíblia Sagrada. Este é um livro que nenhum outro livro na face da terra consegue bater, né, o número de venda. O livro mais vendido do mundo é a Bíblia, para você que não sabe. Deixo essa informação para você. É o livro mais completo, é o livro mais verdadeiro, o único que traz as verdades de Deus para as pessoas. É um livro que não é um livro natural, a palavra é viva, é eficaz, né? O que ela nos revela é coisa que confronta o homem, né? Que desfaz as afirmações loucas que os sábios deste mundo dão e traz revelações importantes para a nossa vida. Por exemplo, é pela Bíblia Sagrada que nós... Deixa eu pegar aqui para você a Bíblia. É pela Bíblia Sagrada, tá certo? É pela Bíblia Sagrada que nós temos o conhecimento. É por esse livro aqui, a Bíblia Sagrada. Deixa eu dizer a você uma coisa. Este livro, ele é um livro que tem muitas traduções para diversos países, tá certo? Esse livro aqui, o original dele é hebraico e grego, um pouco aramaico. Esse livro aqui, o original não existe mais. O que existe são cópias, manuscritos que estão guardados nos mosteiros da Europa. Existem mais de 5.000 manuscritos, cópia dos originais, que estão guardados nos mosteiros da Europa. Esse livro aqui é um livro que veio para trazer para o homem a revelação de Deus. Você está entendendo, meu amigo? Então esse livro aqui é um livro sagrado, mais de 2.000 traduções desse livro. O problema é que quando as pessoas traduzem para a sua língua, muitos acrescentam, outros tiram. Mas a verdade essencial não se pode mudar nesse livro. A verdade principal, ela está neste livro, em qualquer tradução do mundo, que é Cristo, o Salvador da humanidade. A verdade principal desse livro, porque a Bíblia, escuta uma coisa, amados, a Bíblia Sagrada é um livro cristocêntrico. O que quer dizer cristocêntrico? É que o centro da Bíblia é Cristo. O propósito de Deus é levar o homem a ver e a conhecer a Jesus. A Bíblia, a palavra de Deus, nos revela Cristo como nosso Salvador, como Salvador da humanidade. Então, porém, você está aprendendo um pouco sobre a Bíblia. A Bíblia, ela tem 66 livros, não é isso? O texto original, porque a Bíblia original, ela não tem divisão de livro, capítulo, versículo, não é? Mas como foi traduzida para o nosso português, para o nosso idioma português, ela foi dividida em 66 livros. Aí você me pergunta, ô irmão, evangelista, como você queira me chamar, que não muda, você diz, mas por que a Bíblia Católica, essa questão aqui, a Bíblia Católica tem mais de 66, tem 7 livros a mais? Eu digo a você, porque foi acrescentado os livros apócrifos, chama-se livros apócrifos, os livros que foram acrescentados na Bíblia. Esses livros são históricos, contam a história assim das pessoas, mas eles não são canônicos, eles não são sagrados, não são revelação de Deus, porque contradiz com os demais, tá certo? Então esses livros, ele traz relato da história que contradiz com a palavra de Deus, não são inspirados por Deus. Porém, os 66 livros da Bíblia, eles não entram em contradição um com o outro, não. Alguém diz que entra, mas não entra. Quando a gente vai estudar, a gente vê que não entra. Então, a Bíblia é a palavra de Deus, é o livro confiável para você conhecer todas as verdades espirituais que você precisa conhecer. Revela sobre Deus, revela sobre a condição do homem, revela sobre o fim, revela sobre a consequência da humanidade. A Bíblia é tremendo, irmãos. A Bíblia Sagrada é um livro completo, traz revelações magníficas. Enquanto o homem está procurando
conhecer a origem do mundo, como surgiu, quem criou, a Bíblia já está revelando. Logo no começo diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. E os homens gastando milhões e bilhões para descobrir a origem do mundo, por não acreditarem na palavra de Deus, tá certo? Então é preciso crer na Bíblia. E a Bíblia, ela não leva ninguém a buscar socorro, a crer, a ter fé em nenhum outro alvo a não ser Jesus. Por isso que eu digo, a Bíblia é um livro cristocêntrico. O centro da Bíblia é Cristo. A Bíblia nos aponta a Cristo. A Bíblia nos leva a Cristo. A revelação de Deus, a palavra de Deus, a verdade de Deus nos mostra Cristo como socorro da nossa alma, da nossa vida. Tá certo? E a maioria das religiões usam livros, usam outros livros que dizem ser sagrado, pois não se submetem só à palavra de Deus. A Igreja Católica, ela tem a Bíblia, que tem 7 livros a mais, mas elas não se submetem à palavra porque estabelecem a tradição, que traz conceitos que contradizem a palavra. Os Testemunhas de Jeová, a STV, Sociedade Torre de Vigia, eles têm a Bíblia, eles usam a Bíblia, eles dizem que estudam a Bíblia, que estão seguindo a Bíblia, mas eles não estão baseados na Bíblia, na sua regra de fé, porque eles usam os escritos de Charles Taze Russell, o qual eles se apoiam para determinar os princípios estabelecidos por eles lá. As pessoas que entram nessa religião, eles vão estudar não a Bíblia. A Bíblia é apenas a porta de entrada para trazer as pessoas. Mas quando eles vão lá para dentro, eles vão estudar as doutrinas da religião Sociedade Torre de Vigia. O livro que ele usa muito para disciplinar as pessoas e doutrinar as pessoas lá é esse livro aqui, que tem o tema Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra. Então, eles usam esse livro lá. Esse livro é a porta de entrada, onde tem todas as doutrinas dessa organização, baseada dentro desse livro, que são escritos da religião, não da palavra de Deus, tá certo? Eles usam texto da palavra de Deus. Então esse livro aqui, Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, é o livro que a Sociedade Torre de Vigia, os Testemunhos de Jeová, usam para doutrinar e disciplinar os seus adeptos. Nós também temos os mormons, né? Que é os seguidores de Joseph Smith. Ele usa os livros do Mormon, tá certo? Eles não estudam a Bíblia, eles não creem na Bíblia, eles não têm a Bíblia como regra de fé e prática. Eles usam a Bíblia somente para atrair você. Mas lá dentro você vai aprender o que está aqui dentro desse livro, o livro de Mormon. É um livro que tem a doutrina dos mormons, até porque esse livro é um livro falacioso, que esse livro, os personagens deles não foram comprovados a existência, né, de Alma, Nefi e vários outros personagens. É um livro que, na verdade, os mormons, eles são pessoas que a crença dele é baseada naquela crença grega, mitologia, né? É uma mitologia isso aqui. Então esses personagens não foram comprovados na história secular, tá? Nenhum personagem desse, ao contrário da Bíblia, que todos os personagens da Bíblia são comprovados, sua existência, pela história secular, pela arqueologia. Toda a história bíblica é comprovada, para você ver que a Bíblia é um livro 100% real e verdadeiro. Quem crê na palavra de Deus é bem-aventurado. Então, estou mostrando a você alguns livros aqui das religiões que usam para disciplinar e doutrinar os seus adeptos, mas aquele que quiser ser bem-aventurado tem que seguir a Bíblia, a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Nós também temos o Espiritismo, que usa o livro dos Espíritas, né? Que foi escrito, que foi trazido, princípios doutrinários por Allan Kardec. Nós temos o Islã, o povo do islamismo, que usa o Alcorão, que é um livro que traz textos bíblicos também, mas o profeta deles lá não é Jesus, o mediador não é Jesus, é Maomé, o qual ele diz que é o mediador entre Alá e eles, Maomé. Eles negam a Jesus, pois a Bíblia não fala de Maomé, a Bíblia fala de Jesus, tá certo? Mostrando Jesus como o único mediador entre Deus e os homens. E o budismo usa lá os ensinos de Siddhartha Gautama, o primeiro Buda, e várias outras religiões.
E você pode até observar no meio evangélico, nas religiões evangélicas, muitas, a maioria, elas têm a Bíblia, mas a maioria da prática que elas estão vivendo não é pela Bíblia. Elas estão vivendo práticas colocadas por revelação, por inspiração, por emoção do homem, mas não da palavra, tá certo? A própria igreja evangélica hoje no Brasil, a maioria estão vivendo conceitos fora da Bíblia. Porém, estou trazendo esse relato para você saber e ser bem-aventurado. A Bíblia é a palavra de Deus. Examinai as Escrituras, porque nela vocês vão conhecer o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, e aonde vocês vão encontrar o socorro e a salvação de suas almas, que é em Jesus Cristo. Portanto, que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Evangelista Wellington Ramos, levando sempre para você utilidade pública, informações espirituais para a sua alma encontrar a salvação, em nome de Jesus.